Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Literacura. O Literacura é um canal que trata da literatura e da saúde mental. E hoje eu queria falar com vocês, refletir brevemente sobre um tema de profunda relevância nas nossas existências, nas nossas experiências, que é o tema da espiritualidade. A espiritualidade sob o ponto de vista da literatura e a espiritualidade sob o ponto de vista da saúde mental. E eu queria começar indicando dois importantes autores da história da psicoterapia, né? O primeiro deles, Viktor Frankl, o mais recente. Ele é fundador da logoterapia, a terapia do sentido. Ele faleceu em 1997, foi um conferencista mundial, teve suas obras literárias traduzidas para 32 línguas, então foi um homem reconhecidíssimo dentro da saúde mental. E um dos textos, um dos menores e mais humildes, mais fininhos textos dele, é esse, A Presença Ignorada de Deus. Ou seja, um psiquiatra que vai tratar sobre a presença ignorada de Deus, ele está, no fundo, querendo apontar a saúde mental do homem direcionada para a descoberta do divino em sua vida. Um outro autor de grande influência, de grande relevância, esse com uma obra muito mais vasta, falecido antes de Viktor Frankl, em 1961, foi Carl Gustav Jung, fundador da psicologia profunda, da psicologia analítica, em que chega a escrever em uma das suas cartas, já velhinho, para um dos amigos dele, fazendo uma confissão de que ele nunca se interessou pela questão das psiconeuroses ao longo da vida de clínico, de terapeuta dele, mas ele sempre se interessou profundamente pela espiritualidade, considerando a espiritualidade como a verdadeira terapia. E ele dizia nessa mesma carta: quando a pessoa se aproxima do espiritual, ela fica livre da maldição, da patologia, ou seja, ela alcança a saúde mental, a integridade psicológica. E um livro importante da vida do Jung, tem muitos, tem vários, citarei outros em outros vídeos, é esse daqui, O Livro Vermelho. É uma obra original dele, quando ele vive a experiência de jornada espiritual dele. Foi traduzido do alemão, aqui estão os escritos originais. É um livro cheio de desenhos e simbologias muito interessantes. Está aqui o Red Book, o Livro Vermelho, e a partir desse livro nasce a obra de Carl Gustav Jung. E para começar essa nossa conversa, essa nossa reflexão, eu queria citar um autor, um outro escritor recomendável, altamente recomendável, reconhecido, né, pelos leitores atentos, que é o Leon Tolstói, que escreveu belíssimas obras como Guerra e Paz, Ana Karenina, enfim, e outros grandes clássicos da literatura russa, e que vive um processo de sofrimento na meia-idade e que passa por uma experiência de despertar espiritual. Eu falo sobre o Tolstói já em outro vídeo, está aqui o link, né, é só acessar. E Tolstói, na verdade, ele vai encontrar a experiência de cura psicológica dele onde se menos se espera. Ele não vai encontrar a cura psicológica no momento em que ele está passando por uma profunda depressão, junto a um médico psiquiátrico, num divã. Ele, na verdade, encontra a cura no meio de uma floresta, passeando por uma floresta e começando a escutar, a ouvir os barulhos da floresta, ele é interpelado pela presença do divino. E naquele momento ele tem aquilo que nós podemos chamar de consciência espiritual ou consciência noética. Ele tem uma visão de Deus naquela floresta. Esse despertar espiritual de Tolstói leva ele ao seu processo de integração psicológica, de unidade da sua personalidade. E ele mesmo relata no seu diário pessoal que ele abdicou da vida burguesa que ele levava até então para viver uma vida mais profunda, mais cheia de significado e uma vida mais contemplativa. Enfim, eu quero citar esses psicoterapeutas e escritores e esse escritor para poder falar da minha própria jornada espiritual, como que foi o meu caminho de descoberta na espiritualidade, que começou relativamente precoce. Quando eu tinha 18 anos, eu tive uma experiência semelhante à de Tolstói, uma experiência de percepção
de abertura e de descoberta. Eu tive a descoberta do divino naquele momento. Eu me senti interpelado pela sua presença e essa interpelação ela se dá nos níveis mais profundos da nossa mente, dos níveis mais profundos da nossa experiência psíquica. E é ela absolutamente inegável para quem experimenta. É uma experiência de nascimento, uma experiência de despertar, é uma experiência de mudança de sentido radical. A partir dessa experiência, eu passei a procurar, a buscar decididamente Deus em minha vida. É muito interessante que Santo Agostinho, ele tem uma frase que é paradigmática nesse sentido, em que ele diz o seguinte: ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei, tu te revelastes a mim para que eu te buscasse. E é exatamente isso que acontece. A busca espiritual, ela nasce de uma descoberta espiritual. Primeiro você descobre o quê? A verdade, a realidade, o fundamento das coisas. Isso é intuído pela sua experiência psicológica com muita clareza, com muita profundidade e de uma forma inquebrantável e inquestionável. Um grande místico do sufismo chamado Jalaluddin Rumi, ele diz que o artesão se oculta em sua obra. Portanto, o conhecimento que nós temos do divino, do sagrado, é através da própria criação. São os vestígios de Deus. Mas os vestígios de Deus, ora, se revelam e iluminam a nossa consciência. Quando nós temos essa experiência que produz uma profunda alegria, uma profunda segurança e liberdade ao nosso ser, a gente, logicamente, começa a ambicionar a sermos seduzidos e convidados a buscarmos aquilo que é mais elevado, ao sentido mais nobre, profundo e fundamental da nossa existência. Portanto, é assim que começa a jornada espiritual. Foi assim que começou a minha jornada pessoal. Muito cedo, eu ainda era uma personalidade muito jovem, mas foi ali que aconteceu, foi naquele momento que eu fui interpelado. E quando isso acontece, eu busco tentar traduzir aquela experiência original através de uma experiência religiosa. Eu vou buscar uma igreja, ou melhor, eu vou buscar alguém que me conduza a uma comunidade religiosa. Naquele momento eu fui conduzido para dentro do protestantismo e lá eu me iniciei na doutrina das Escrituras Sagradas. Foi um momento muito rico para mim, conheci pessoas muito especiais, mas aos poucos eu fui notando que aquele ambiente religioso e psicológico, é psicológico acima de tudo e é religioso também, ele não foi conseguindo me segurar. O meu desejo de me aventurar em novos horizontes, em buscar novos continentes da espiritualidade, se manteve vivo dentro de mim. E ele interferiu, inclusive, na minha escolha profissional. A minha escolha profissional, pela psicologia, pela saúde mental, de certa forma, ela nasce da minha descoberta espiritual, né? Uma coisa veio antes da outra. E eu me classifico como um cristão, porque minha confissão de fé é cristã, mas um cristão extramuros. É aquele que quer sair dos muros e das cercanias de sua comunidade religiosa para buscar espaços mais abertos e entender compreensões novas e diferentes, buscando em outras culturas aquilo que acendeu dentro da minha pessoa. Portanto, eu fui estudar o budismo, depois passei um tempo estudando o taoísmo, depois eu entrei na mística islâmica, que é o sufismo, e fui coletando todos esses dados. Ao longo da minha formação psicológica, eu tracei uma linha paralela de estudo que não me foi dada na academia, na universidade, nem nos cursos de especialização que eu fiz, que é a psicologia alquímica, que eu vou também estar abordando em outro vídeo. Mas, enfim, essas foram as minhas influências. E depois de velho, maduro, já chegando ali quase aos 40 anos, é engraçado que eu fiz um caminho de volta. Eu voltei para a minha identidade religiosa original, mas depois de dar uma espécie de volta ao mundo. Eu precisava dar essa volta, eu precisava conhecer mais coisas, eu não conseguiria ficar dentro de um espaço que não me respondia a tudo,
porque a minha vocação psicológica de conhecer a alma humana não permitia isso a mim. Quando eu começo a voltar para a minha identidade cristã, eu jamais a perdi nesse período todo, nesse processo todo, eu retorno aos poucos e de uma forma sutil através da literatura espiritual. Eu me iniciei nos textos de Santo Agostinho, São Bernardo de Claraval, depois eu fui a São Tomás de Aquino, li as grandes doutoras da Igreja, Santa Catarina de Siena, Santa Teresa de Ávila, os grandes místicos como o Mestre Eckhart, São João da Cruz. Então todos estes textos notavelmente espirituais e que eu chamaria de textos que não informam. É interessante destacar isso aqui, porque os textos espirituais, eles nos informam, mas essa não é a questão mais importante. A gente não está ali para ser informado, a gente está ali para ser transformado. Portanto, são textos reformadores, transformadores. E a partir do estudo da patrística, dos grandes padres e místicos contemplativos do deserto, depois eu me iniciei nos sábios da escolástica, como eu já disse, São Tomás de Aquino, Duns Scoto e muitos outros, Hugo de São Vítor e por aí vai. Eu fui começando a ter uma percepção da grandeza, da riqueza, do tesouro e da multidão de pérolas preciosas que eu não imaginava encontrar no solo cristão. À medida que eu fui cavando, eu fui encontrando um tesouro aqui, outro acolá, e essas leituras foram transformando a minha própria percepção, enriquecendo, amadurecendo, integrando a minha percepção espiritual da vida e do meu próprio caminho espiritual. Bom, o que eu encontrei de interessante no catolicismo que eu acho importante destacar aqui, ao longo do meu percurso? O catolicismo, ele é fundamentalmente uma via espiritual, um caminho, uma religião marcada por milagres e por milagres de uma simbologia absolutamente notável e rica. Primeiramente, eu queria destacar os milagres eucarísticos. Um primeiro milagre que me chamou a atenção foi o milagre eucarístico de Lanciano, uma cidadezinha no interior da Itália, em que um padre, o sacerdote dessa cidade, que tinha dúvidas quanto à doutrina da transubstanciação, que a Igreja Católica defende como sendo o corpo de Cristo, a hóstia se transforma em corpo, em realidade do Cristo. Esse sacerdote, ele tinha dúvidas quanto a isso. No momento em que ele consagra a hóstia, aquela hóstia sangra e vira um tecido de carne. Bom, o que é interessante nessa história é que a Igreja Católica, ela tende a guardar as suas relíquias, e essas relíquias são muito bem preservadas e guardadas, e mais tarde ela abre algumas dessas relíquias para pesquisa científica. No século XX foi feita uma pesquisa científica em cima da hóstia de Lanciano, por médicos anatomopatologistas, que chegaram à conclusão que aquele tecido era um tecido vivo, que não se decompôs, e que aquele tecido era um tecido coronário do coração. Fizeram uma fração em 3 segmentos do tecido para estudarem e verificaram que cada fração tinha um peso da hóstia inteira, portanto, denotando ali, nesse próprio milagre, uma unidade inquebrantável e fundamental. Bom, uma outra coisa que me chamou a atenção também foram os santos que morriam e cujo corpo permaneciam incorruptos, fora a questão dos estigmas, santos que, dentro da simbologia mística deles, apresentaram estigmas. Então isso é digno de nota. Eu acho que o catolicismo, ele traz dentro da sua tradição, do seu corpo espiritual, essa condição miraculosa dos milagres. Nós não vemos isso com a mesma intensidade, com a mesma multiplicidade e pluralidade nas outras tradições. Muitas vezes a gente
pensa que a Igreja Católica é algo que precisa ficar no passado porque é algo que já foi ultrapassado pelo pensamento moderno. Ao contrário disso, quanto mais eu estudo a psicologia, quanto mais eu adquiro conhecimento, e leitura na minha vida, eu vejo que a tradição católica é algo que ainda precisa ser entendido, compreendido, aprofundado por muitas mentes. Nessa minha jornada espiritual, um dos resultados dela que aconteceu depois de um longo percurso e caminho foi a sintetização dela em forma literária. Quando eu terminei de escrever o meu livro Antes de Cristo, Depois de Jesus, foi muito interessante que logo quando eu publiquei esse livro, se não me engano, em 2012, um mês depois eu tive um sonho de que eu tinha escrito um livro chamado A História da Espiritualidade Ocidental. Após esse sonho, esse livro começou a ser gestado e desenvolvido durante o percurso de um ano inteiro de muita gratificação e de muito prazer e descoberta na minha própria escrita, cujo fruto se concretizou nesse livro, A História da Espiritualidade Ocidental. Uma obra que eu me sinto profundamente grato em ter escrito e que eu sinto que até hoje é minha obra mais original, mais profunda, aquela que diz mais respeito ao meu coração, porque na verdade é a própria concretização de um caminho que começou lá na minha juventude, aos 18 anos de idade. Ele está à venda no meu site www.vsborges.com.br, na Amazon, tanto em versão digital quanto em versão impressa, e também é encontrado na leitura. Eu entendo que muitas vezes o percurso ele começa por um ponto e depois de a gente andar muito a gente volta àquele ponto numa espécie de síntese. Então a nossa jornada espiritual ela é absolutamente singular, ela depende de cada um, ela é intransferível e individual, mas ela exprime na verdade o processo interior de cada um. Não esqueçam de se inscrever no canal e de dar uma curtida para ajudar na sua divulgação. Obrigado a todos.